Amigo, amiga, bienvenido a En Oración. Retomamos nuestro ciclo de llaves al corazón, esta vez para la sabiduría. Como siempre, es un gusto poder presentarte a aquella persona que nos va a ayudar a reflexionar y también a orar en esta nueva oración del sábado 28 de enero a las 19 horas en nuestra capilla de Sotomayor. Tengo el gusto de presentarte a Joao Acevedo. Bienvenido, Joao. Pues, muchas gracias por invitarme a hablar en este espacio en oración. Estoy encantado de estar con vosotros. Intentaré aportar lo mejor posible. Y por supuesto también presentarte a Marta Mozo del equipo de Pastoral. Bienvenida, Marta. Hola, muchas gracias por la invitación de nuevo y feliz año 2023 a todos. Bienvenido, Joao, y muchas gracias por acompañarnos en la próxima oración del día 28 de enero, Llaves para la Sabiduría. Bueno, Joao, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus proyectos, tu profesión. Te escuchamos. Eu sou editor português. Por razão de minha vida familiar, vivo em Salamanca há mais de 20 anos. Minha mulher é espanhola, daqui, me he fijado minha residência aqui, he tenido aqui meus filhos e hago fundamentalmente meu trabalho desde aqui de Salamanca. Tenho uma editorial em Portugal e basicamente a minha experiência está ao redor de los livros. Sou editor católico. Em minha experiência como estudante universitário, he participado muito na pastoral universitária e está aí a raiz de minha atividade profissional de editor. Como estudante universitário, colaborando na pastoral universitária, organizávamos todos os anos, em mês de março, uma féria de livro católico que durava 5 dias e cada dia se organizava em uma faculdade diferente. E essa experiência me ha marcado muito, pois ver o interesse de la gente em espaços normalmente não abertos a iniciativas católicas, estar ali diante de uma mesa com livros deste tipo. Isto me ha impactado muito e he pensado que, como editor, porque sempre me han apaixonado os livros, que seria importante ligar às livrarias comerciais, não só às livrarias religiosas, com livros especificamente católicos, com livros que especificamente falaram de Deus. E assim se ha empezado minha vocação. Eu puedo mostrar alguns livros, falarei muitos de livros porque essa é a minha atividade. Por exemplo, he tenido a alegria de editar, à hora que ha morto há pouco Benedito XVI, 5 livros de Joseph Ratzinger. He editado também, por exemplo, muitos livros de um jesuíta espanhol muito famoso, Pedro Miguel Lamet, livros que falam del Evangelho de Jesus através de novelas históricas. Por exemplo, Las Palavras Caladas, Diário de Maria de Nazaré. Por exemplo, alguns de meus últimos livros, o Papa Francisco como filósofo. Por exemplo, uma antologia del Cardinal Newman. Não estou fazendo publicidade à minha editorial, só para que puedes ver em que trabalho. Por exemplo, uma coisa que me ha acercado muito a los dominicos é que me han pedido que lhes editaram na coleção que se chama Biblioteca Dominicana, onde he editado muitos livros. Este ha sido o primeiro, Uma Vida de Santo Domingo, del Padre Lacordaire. E, bueno, isto dá uma ideia do que é meu trabalho e sempre he tentado que livros católicos, livros que falam de Deus, estiveram em todas as livrarias e eu creio que o he conseguido. Há 20 anos isto não acontecia. E se haviam livros de yoga, de budismo,
pero libros católicos con pocas secciones, y esa ha sido mi pasión y es mi trabajo. Y Joao, ¿cómo vives tu espiritualidad en la fraternidad dominicana? ¿Y la predicación? Eu he tenido um contato mais cercano com os dominicos. Bueno, há um precedente mais antigo. Minha madre ha sido aluna de um colégio de dominicas durante muitos anos, de las Hermanas Dominicanas de Santa Catalina de Siena. Isso lá ha marcado muito, incluso depois de sair do colégio, ha mantenido essa relação. Mais tarde, quando he passado a viver em Salamanca, he passado a ter muitos contatos com os dominicos de Santo Esteban. Primeiro porque a igreja é cerca de minha casa, mis hijos han sido monaguillos hasta a pandemia, he beneficiado muito de tudo o que oferece Santo Esteban, desde muitas iniciativas, as conversações de Santo Esteban, a editorial Santo Esteban, a biblioteca e a amistade de los frailes. Depois, os dominicos em Portugal me han pedido para editar-lhes esta coleção Biblioteca Dominicana. Eu creio que não ha sido uma casualidade, porque isso correspondia à minha vocação. Lo que he hecho com muita alegria. Eu, com este contato mais cercano com os dominicos, eu me he percebido que venia muito de encontro à espiritualidade dominicana, a minhas inquietudes e à minha experiência. Basicamente, o que a mim me fascina em la espiritualidade dominicana é ser uma espiritualidade muito centrada em lo que diz o título, o nome Ordem de Predicadores, é la predicação. Não é uma espiritualidade puramente contemplativa, é enfocada em transmitir, em falar de Deus, ou seja, diretamente falar de Deus. E isso a mim me ha dicho muito. Também eu posso ver minha experiência com os dominicos e depois com os laicos dominicos em 3 sítios concretos, que primeiro, indudablemente, Santo Esteban, que me ha marcado muito. Depois me acuerdo, hace anos, que hemos hecho un viaje en el sur de Francia, en la región del Languedoc, y donde en el principio del siglo XIII ha estado Santo Domingo y donde ha surgido la Orden de Predicadores. A mí me ha impresionado mucho visitar Fanjou, la casa donde se supone que ha habitado Santo Domingo, que é um convento dominico, Carcassonne, Béziers, donde era la heresia de los albirrenses, e imaginar el coraje de Santo Domingo, predicando o Evangelho aquelas condições tão difíceis, durante 10 anos, casa aislado, e ao meio de uma grande violência. E Santo Domingo, como únicas armas, utilizava a predicação e seu testigo de vida. Esse era o segundo momento. Outro momento que identifico com um sítio que me ha marcado muito, também há muitos anos, he visitado o convento de Santo Domingo de Ocaña. E me acordo que me ha impactado muito em los claustros, aqueles quadros gigantescos de los mártires del Vietnã. Ou seja, uma experiência já distinta de Santo Esteban. São dominicos já dedicados ao estudo, pero que enfocados à predicação em Oriente Lejano. E isso me ha impressionado muito, aquele ambiente que todavia ali se pode respirar. Isso me ha levado a pedir, pois, a incorporar-me em los laicos dominicos. E ha sido uma experiência muito boa, porque ha sido larga a experiência, porque é um processo que demora anos. Primeiro há que solicitar, há que hacer um período de formação que tarda um ano, se fazem umas primeiras promessas e só 3 anos depois se fazem as promessas definitivas. Pero ha sido um espaço para mim de formação cultural, de formação teológica,
também de formação espiritual, porque temos várias atividades de reuniões mensuais de formação, temos atividades de formação espiritual em retiros que hacemos em Adviento, em Quaresma, em la vivência das principais festas dominicas, como a festa de Santo Domingo, como a festa de Santa Catalina de Siena, e tudo o que compartimos. E isso, para mim, me ha ayudado mucho en mi vocación, exatamente que era transmitir y predicar y hacer un apostolado hablando de Dios y llevando Dios a la gente. Porque a mí en los dominicos siempre me ha gustado mucho una cosa, es esta centralidad en la predicación, y yo veo que en el mundo de hoy Dios es por lo menos en la sociedad occidental, Dios es el grande olvidado. Es como si no existiera. La gente vive como si Dios no existiera. Ahora, la espiritualidad dominicana está centrada justamente en predicar Dios, en hablar de Dios. Y eso, pues, me ha ayudado mucho y me sigue ayudando mucho en mi vida. 2, 3. Y la próxima oración, llaves al corazón, llaves para la sabiduría, será el 28 de enero. Coincidiendo además con la festividad de Santo Tomás. Cuéntanos un poco qué es lo que vas a tratar en esta oración. Mi participación en esta iniciativa de oración el próximo día 28 coincide con la fiesta de Santo Tomás. Y yo he pensado hablar algo, pues yo tengo devoción, o sea, simpatía, cariño por muchos santos dominicos, por unos más que otros, pero, por ejemplo, y hablando siempre de libros, me gusta mucho son las obras completas de la editorial Sant Esteban, del beato Enrique Solson, un alemán de la Edad Media, un místico. Me gusta mucho Fray Luís de Granada, que ha marcado mucho Portugal, y toda su obra también estaba centrada, su actividad, en los libros que ha escrito, que han sido best-sellers en su tiempo y siguen siendo. Por ejemplo, santos dominicos franceses, me gusta mucho la cultura francesa. Por ejemplo, son las memorias del padre Lagrange, que ha sido un gran estudioso de la Biblia, fundador de la Escola Bíblica de Jerusalén. Por ejemplo, otro dominico que me gusta mucho es el padre Vazier, que es de la primera mitad del siglo XX. Hay muchos dominicos, podría hablar de muchos más, pero teniendo que elegir, tengo un cariño especial por Santo Domingo y por Santo Tomás. Santo Tomás me gusta mucho porque es un gran teólogo que es un gran santo. O sea, no es solo un gran santo, pero es un gran teólogo que tiene en la raíz de su obra pues la oración y la experiencia de la vida cristiana. Después es un teólogo que me impacta mucho porque su obra no es meramente pues un fideísmo o un fundamentalismo. En Santo Tomás está siempre presente la inteligencia de la fe, la razón, la cultura. Y eso también tiene mucho que ver con mi actividad. Procurar que la fe sea algo esclarecido, algo que dé razones. Después, también en la experiencia de Santo Tomás decía que era más importante iluminar a través de la fe do que propiamente ver. O sea, la contemplación es muy importante, pero hay que transmitir a los otros lo que hemos contemplado. Yo creo que esa es la raíz de la vocación dominicana, y eso en Santo Tomás me impacta mucho. Qué bien, Joao. Muchísimas gracias por tus palabras y por acompañarnos en la próxima oración del sábado 28 de enero, coincidiendo con la festividad de Santo Tomás, en Salamanca a las 7 de la tarde en la capilla de Sotomayor, dominicos. Muchas gracias por todo. Os esperamos. Pues vos invito a vosotros, pues que el próximo sábado, el día 28 de enero, fiesta de Santo Tomás, que vengáis compartir
comigo y con todos los presentes estas reflexiones sobre la vocación laical dominicana, sobre la visión de Santo Tomás y de la vida y espiritualidad dominicana, vistas a través de los ojos de un seglar. Gracias a vosotros. Sin más, te esperamos el sábado 28 de enero a las 19 horas en nuestra capilla de Sotomayor. Llaves al corazón para la sabiduría. También tendremos como no presente la fiesta de Santo Tomás de Aquino, ese gran teólogo y místico. Contamos contigo. Jesús.